Bem, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com isolamento anatômico Biomed, que é uma atividade destinada aos alunos da anatomia do curso de biomedicina da Universidade Federal Fluminense. E hoje teremos, nesse 12º episódio da primeira temporada, teremos aqui uma palestra que acho que vai ser bastante interessante. Nós a denominamos Resumão de Ossos de Membro Superior e contamos com a participação do professor Igor Wilson Yan, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, professor Igor. Tudo bem? Boa noite, professor Calzói. Tudo certo. Bom estar aqui sempre. E vamos lá dar prosseguimento, certo? Então, começando aqui, vamos começar relembrando, esse conceito de esqueleto. Bom, de modo informal, a gente pode falar, não é incomum a gente escutar que o esqueleto seria um conjunto de ossos que servem como sustento para o corpo, mas será que isso é o conceito ideal? No caso, a gente também tem um esqueleto cartilaginoso. Existe o esqueleto cartilaginoso que é feito de cartilagem, Então, seria uma coisa de que eles possuem a mesma função, ou seja, de sustentação, mas só um material diferente. Seria só uma exclusividade, uma diferença entre espécies? Bom, no próprio ser humano, a gente tem um outro tipo de esqueleto, que é um esqueleto fibroso do coração, Vocês podem ver aí, está marcado em verde na imagem. Tá? Aí, ó, mais uma foto. E mais uma terceira. Então, como que a gente pode conceituar a palavra esqueleto, Então, por definição, a gente pode dizer que o esqueleto é um conjunto de ossos ou cartilagens que se interligam para formar o arcabouço, essa é a palavra-chave, do corpo do animal e realizar diferentes funções. Que funções seriam essas? Uma delas é de sustentação, é meio lógico, os músculos e todo o resto são apoiados no material ósseo. Proteção, a gente pode ver na imagem e pensar no crânio, pensar nas costelas, protegendo as vísceras. O sistema de alavancas, o qual, com a união das articulações e dos músculos, você promove o movimento. A hematopoese, que é a produção de células, e a reserva de minerais e íons, e que tem uma grande importância, principalmente no caso de gravidez, que essas reservas serão usadas para a formação do embrião. Então, como que a gente pode dividir o esqueleto? O esqueleto ele é dividido mais classicamente, preferencialmente, em esqueleto axial e esqueleto apendicular, certo? O esqueleto axial, passei rápido aqui, ele é composto por crânio, a coluna vertebral e a caixa torácica, certo? O apendicular seria o que está pendurado, Então, nós temos o cíngulo superior que nós vamos falar hoje, junto com os membros superiores, e temos o cíngulo inferior, o cíngulo pélvico, com os membros inferiores, que virá mais à frente, certo? Então, fica assim. Em vermelho nós temos o esqueleto axial e em verde ou azul nós temos o esqueleto apendicular. Tudo bem? Então, vamos lembrar da classificação dos ossos do esqueleto, Nós temos o osso longo, aí está um exemplo de um osso que a gente vai falar mais tarde, que é o húmero, certo? E qual é a característica desse osso? Ele é um osso que ele possui o seu comprimento sendo muito maior do que a sua largura e espessura, certo? Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver que as falanges, elas estão pintadas aí em amarelinho, roxinho e verde, eles são ossos longos, porque por mais que eles sejam menores, sejam pequenos, por definição você está tendo um comprimento maior em proporção às outras dimensões do próprio osso, certo? Então, um osso curto, e eu repito essa imagem dos ossos do carpo, seriam exatamente isso que está em rosa. Deixa eu marcar aqui. Exatamente isso que está em rosa, Eles são ossos
que tem as suas dimensões proporcionais. Então, são ossos curtos, certo? Evoluindo, nós temos ossos planos. Vocês já conhecem esse osso, a escápula, certo? Que seriam ossos que têm o seu comprimento e a sua largura relativamente semelhantes, porém a sua espessura é menor, a sua espessura é fina. O osso, aqui novamente, para poder mostrar, né, que a espessura da escápula ela é realmente inferior comparado às dimensões de comprimento e largura. Aqui novamente, esse já é um osso mais à frente, certo? Então, percebam que, por mais que o formato às vezes não seja lisinho, não seja perfeito, ele continua apresentando essa proporção, certo? Seguindo, nós temos ossos pneumáticos, que como o prefixo pneu dá uma ideia para a gente, né, são ossos ocos. E aí eu digo que no crânio nós temos o osso oco, esse osso em verde aí é o maxilar, e aqui ó, a gente vê o seio maxilar, certo? Esses ossos ocos têm a função de, por exemplo, nas aves, torná-las mais leves, né? E em nós, de certa forma, também. Nós temos ossos sesamoides. O que são ossos sesamoides? São ossos entre tendões. Perfeito? Estou mostrando nessa imagem aqui esses ossinhos dos ossos do pé, né? Esses pequenos ossinhos aqui, mas vocês não estão vendo eles entre tendões aí. Então aqui é um desenho que soa mais ao realismo, né? Vocês conseguem ver esses ossos. Entretanto, esses ossos sesamoides, eles têm a tendência de serem absorvidos, né? De se fusionarem aos outros ossos. Mas o slide aqui não está querendo passar. Pronto. Mas nós temos aqui ó, um exemplo de um osso sesamoide que é constante, que é a patela, certo? O osso principal do joelho. Então está bem claro a disposição dele, né, entre os tendões. Perfeito? Próxima classificação que a gente tem é um osso irregular, que é simplesmente um osso que ele não cabe em nenhuma dessas classificações, certo? Vocês estão vendo a imagem da vértebra lombar. A gente ainda não viu coluna, mas esses são todos os ângulos da mesma vértebra, certo? Então a gente tem a visão frontal aqui em cima, uma visão lateral, certo? Uma visão superior e uma visão posterior. Perfeito? Como vocês podem perceber, vocês não conseguem encaixar esse tipo de osso nas classificações anteriores. Perfeito? Então, vamos seguindo. Outra coisa que a gente tem para falar dos ossos são os tipos de substância óssea. Perfeito? A gente tem, na verdade, dois tipos. Um tipo compacto e um tipo esponjoso, né? Então, aqui a gente consegue ver que esse tipo compacto, ele faz uma membrana não, né? Uma estrutura densa, certo? E dura, rígida. Já esse resto de osso, vocês conseguem ver pequenos poros, né? Como se fosse realmente uma esponja, né? Essas estruturas são preenchidas por medula, né? Medula óssea, e elas têm também, acabam garantindo a função de amortecimento de impacto. Então, é muito comum você, nos ossos longos, você ter, durante a sua diáfise, um osso compacto, um osso firme, rígido, mas nas suas epífises, você ter um osso esponjoso que seja capaz de absorver impacto, certo? Aqui a gente vê um outro corte, né, mostrando mais claramente a parte do osso que é compacta, né, e a parte que é esponjosa.
Perfeito? Então, tendo falado esses pequenos conceitos e definições, a gente segue agora para, literalmente, os ossos que compõem o membro superior. De início, a gente vai falar do cíngulo superior, cíngulo escapular, e é composto por dois ossos. A clavícula, que vocês estão vendo em verde, e a escápula, certo? Entretanto, mostrando rapidamente todos os ossos, né? A gente tem a clavícula, então, a gente tem a escápula, o húmero, o rádio, a ulna e os ossos da mão, certo? Então, vamos começar com a clavícula. Percebam a localização dela, certo? A gente está tendo uma visão frontal, né, da estrutura óssea. E vamos aos seus pontos, tá? Bom, essa visão a gente já vê de cara que é uma visão superior, né, da clavícula. Ah, por que eu digo isso? Porque se vocês vão lembrar bem, a gente comentou que a clavícula ela tem acidentes ósseos na sua parte posterior e a sua parte anterior é de basicamente lisa, né? A sua superfície é lisa. Então aqui vocês estão vendo em vermelho, isso são marcas de inserções musculares, certo? Que não cabe a gente falar aqui agora, mas percebam que não há nenhum acidente, né? O que seriam esses acidentes? Seriam marcas que vasos podem deixar no osso, músculos e etc. durante a formação, né, do corpo. Então vamos lá. Extremidade external. A gente viu na imagem anterior a posição da clavícula. Aqui a gente tem o externo, certo? Então a extremidade external vai estar relacionada ao externo, perfeito? Então, a extremidade external, qual seria? Essa daqui ou essa daqui? Bom, a extremidade external ela tem um formato um pouco mais arredondado, menos chato do que a extremidade acromial, certo? Então, a extremidade external é essa daqui. Fica difícil olhar um pouco nessa imagem, mas quando a gente chegar nas imagens de peça óssea vai ficar mais claro, perfeito? A extremidade acromial, logo, fica do lado contrário. Então, nós já sabemos, na questão da posição anatômica, que esse lado aqui é mais medial e esse aqui, da extremidade acromial, ele é mais lateral. Perfeito? Bom, seguindo as estruturas aqui, a gente vai precisar ter uma visão inferior da clavícula. Então, aqui a gente já percebe que a gente tem marcações, olha, no osso, certo? Coisas que a gente não tinha na outra visão. E o sulco para o músculo subclávio é uma marcação bem fácil de ver e fica exatamente nessa posição que eu estou passando aqui o mouse. Perfeito? Por curiosidade, o que está aqui na frente é peitoral maior, né? E, enfim, aqui é o músculo subclávio, ele fica, como o nome diz, né, abaixo da clavícula. Seguindo, a gente tem o tubérculo conoide. Esse tubérculo ele também dá um ponto muito bom de referência para a posição anatômica, porque ele fica posterior, né? Se nós vemos aqui a visão anterior, a gente vê que esse tubérculo aqui, ó, ele fica para trás. Ou seja, isso para o meio. A gente sabe que essa superfície lisa significa que esse é a visão superior. E o tubérculo conoide apontando para trás. Isso aqui seria uma clavícula, o quê? Uma clavícula esquerda, né? Lembrando que quando a gente olha para uma imagem, é espelhada, né? Então vamos lá. Tubérculo conoide, linha trapezoide seria essa região daqui, tá fácil de ver nessa imagem. E uma outra estrutura que a gente pode usar como referência é a impressão do ligamento costoclavicular. Bom, de nome, uma ligação costoclavicular, uma ligação entre costela e clavícula, né? E ela fica exatamente nessa região daqui. Você sabe que a região aonde a clavícula vai ter contato com a costela, ela é mais medial,
Então, isso também pode servir de referência para você. Perfeito? Seguindo, nós temos a escápula. Relembre a posição do escápulo, o que ela está interagindo. E vamos às suas estruturas, tá? Primeira coisa que a gente consegue ver aqui é o processo acromial. Feito isso aqui grande, atrás, tá? A gente vê uma incisura supraescapular aqui, ou seja, uma incisura acima da escápula, né? O que seria incisura? Incisura, vocês vão lembrar, que é como se a gente fosse ter um furo, mas ele é rompido, né? Ele é rasgado, e aí a gente chama de incisura. Perfeito? A gente tem aqui lateralmente uma cavidade glenoide, ou seja, isso aqui é um excelente ponto de referência para lateralidade, porque a gente sabe que a cabeça do húmero vai ter que interagir nessa região, né? Então, a gente já sabe que isso aqui indica lateralidade. E a gente tem uma fossa subescapular. Como o nome diz, é uma fossa, né? Como se fosse uma poça, se vocês forem fazer uma analogia, abaixo da escápula, né? Abaixo, submersa na escápula. Então, isso aqui, vocês vão ver que também indica lateralidade, que isso aqui é uma visão frontal. Por quê? Pensem comigo, vamos mudar a visão disso aqui. Aqui, nessa visão posterior da escápula, a gente tem uma espinha da escápula. Essa espinha da escápula, eu acredito que todos vão imaginar que não faz sentido nenhum estar para dentro do corpo, né? Então, isso aqui está indicando uma visão posterior, junto com a cavidade glenoide, que a gente consegue ver aqui, indica lateralidade. Então, posterior, lateral, falta só mais um parâmetro, que é de saber o que está para cima e o que está para baixo. Perfeito? Então, aqui a gente continua conseguindo ver a incisura supraescapular, a gente continua conseguindo ver a cavidade glenoide. Nós temos a espinha da escápula, que eu já mostrei para vocês. Nós agora temos fossas supra e infraespinhais, ou seja, fossas acima e abaixo da espinha, né? E nós temos, que dá para ver melhor aqui nessa imagem, o processo coracoide, né? Um processo em forma de caracol, falando para o pessoal do maternal. O processo coracoide ele fica para cima, o acrômio também fica para cima, né? O acrômio é essa região daqui, essa ponta da espinha escapular. Então, na outra imagem não dava para ver tanto, porque as duas são de cores muito similares, mas aqui dá para ver que tem uma estrutura adiante e uma estrutura posterior. Processo coracoide, forma de caracol, processo acromial. Perfeito? Vamos seguir, então, uma nova visão. Aqui fica mais nítido o processo coracoide, a cavidade glenoide e o processo acromial nessa espinha escapular. O que seria processo? Não sei se vocês vão lembrar, mas essa aula é para isso. Processo é tudo que se projeta. Pensem assim, no desenvolvimento você tem essa espinha escapular pensando, mas tem uma parte dela que está simplesmente não acompanhando o resto do crescimento e se projetando de uma outra maneira. Então isso ganha o nome de processo. Tudo bem? Além disso, a gente consegue ver algumas estruturas aqui que não estão no slide, que seriam tubérculos infraglenoidal e supraglenoidal, que seriam tubérculos. Tubérculos são como se fossem pequenas pontinhas nessa estrutura óssea. Perfeito? Vale lembrar também que a escápula tem uma margem superior, uma margem medial, obviamente, já que a cavidade glenoide está no outro lado, né? E uma margem lateral. Perfeito? Vamos seguir. O húmero, né, seria o osso que compõe o braço, não confundam um braço com o antebraço, e os seus acidentes. Né? Essa imagem aqui a gente consegue ver bem a cabeça do húmero, né? Essa relação tubérculo maior
disse que tubérculos são como se fossem pontinhas, né? A gente vê aqui uma projeção. Não dá para identificar tão bem qual é o maior e qual é o menor nessa imagem, mas na frente vai ser possível. A gente tem o colo anatômico, né? Essa linha daqui, ó, que ela é marcada exatamente pela cápsula articular, essa relação glenomeral. E o que é colo? Seria tudo que sofre um afunilamento. Perfeito? Então aqui a gente tem uma estrutura mais larga, se afunila e ganha o nome de colo. Então a gente tem um colo anatômico aqui e logo abaixo a gente tem um colo cirúrgico, que ganha esse nome por ser uma região que frequentemente sofre fratura, né? Nós temos uma crista supraepicondylar. Para poder falar disso melhor, a gente tem que pensar em epicôndilos, que são essas estruturas daqui, certo? E essa crista, pensem como se fosse uma crista de galo mesmo, certo? Uma estrutura fina e alongada, perfeito? Então, nós temos uma crista supraepicondylar, ou seja, uma crista acima dos epicôndilos. A gente tem uma crista epicondylar lateral, e aí a melhor forma de você saber qual é lateral, qual seria medial, você saber a lateralidade desse osso. Então vamos lá, a gente sabe que a cabeça do húmero ela está apontada, ela aponta o que é superior, perfeito? Então, cabeça do húmero significa que é superior. A gente precisa saber o que é lateral e o que é medial. Mas antes disso, vamos entender essas duas estruturas aqui, ó, que é o capítulo, esse redondo, esférico, e a tróclea, que eu gosto de imaginar como um carretel de linha. Isso aqui está indicando uma visão anterior. Sendo assim, uma visão anterior, a gente sabe que a cabeça do húmero articula com a cavidade glenoide. Então, isso aqui tem que estar apontando para o meio, para a medial. Logo, esse lado daqui é medial e o outro é lateral. Perfeito? Então, a gente vê aqui ó, que essa crista lateral, epicondylar lateral, é essa daqui. Perfeito? A supraepicondylar é essa daqui, eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Nós temos então um epicôndilo medial, que é bem mais proeminente do que o lateral, e um pequeno epicôndilo lateral aqui. Perfeito? Tróclea, novamente. E capítulo, e deles a gente consegue ver, né, logo acima deles, duas fossas, que é a radial, né, e a coronoide. Fiquem tranquilos que vai ter uma imagem com muitas estruturas e a gente vai localizá-las novamente. Bom, aqui a gente já está vendo uma visão que é posterior, perfeito? Então a gente continua conseguindo ver uma crista supracondylar lateral, né? A gente continua conseguindo ver um epicôndilo também lateral. E agora a gente vê aqui uma crista não supracondylar, mas supracondylar medial. Por que disso? Porque o húmero ele começa com a sua diáfise numa forma bem cilíndrica, certo? Mas quando ele vai chegando na sua epífise distal, ele vai ficando com uma forma triangular. Então, triangular, 3 arestas, né? Você então acaba ganhando, formando uma crista supraepicondylar medial, superior e uma lateral. Perfeito? Então, epicôndilo medial, bem proeminente. Aqui uma fossa do olecrano ou olecraniana, certo? Essa região aqui, posterior a esse sulco, ou melhor, posterior a esse epicôndilo medial, é uma região que tem o sulco para o nervo ulnar, certo? Que vocês sentem, ele é bem palpável, né? É aquela região quando você bate o cotovelo, você sente choque, né? Porque você acabou atingindo o nervo ulnar.
Perfeito? A tróclea ainda dá para ver alguma coisinha dela aqui, mas não é possível ver o capítulo. Então, essa fossa do Alecro, ela indica para a gente uma visão posterior, certo? Os epicôndilos indicam que apontam para baixo, né? Apontam para distal. E a relação tubérculo maior e menor já é possível de ver. A gente vê que na visão posterior a gente tem uma estrutura que é muito maior do que a gente via na visão anterior. Então, o tubérculo maior é melhor visível numa visão posterior e o menor numa visão anterior, certo? Outra coisa é essa curvatura. Acredito que vocês estejam conseguindo ver. Ela é bem sutil. Na prática, a gente vê isso sendo uma área mais áspera do osso, que é uma tuberosidade deltoide, certo? Vai ser uma inserção do músculo deltoide, que é esse músculo daqui. E ela ganha esse nome de tuberosidade por ser esse elevado, diferente do tubérculo, que é um pontinho, né? A tuberosidade ela é muito vasta, muito ampla, não é tão alta assim. Perfeito? Então, aqui nós temos, como eu disse, uma imagem mais detalhada, mais aproximada de uma peça real, né? Nós conseguimos ver aqui com certa tranquilidade a cabeça do húmero, colo anatômico, o tubérculo aqui, ó, menor. Quanto maior você vê uma parte dele anterior, mas uma grande parte você só vai ver posteriormente. A gente tem um sulco intertubercular aqui, perfeito? E aqui a visão distal, né? A gente vê aqui, ó, as fossinhas, radial, que é onde vai... Pensem em rádio se articulando com um capítulo, certo? Então, ó, uma fossa radial, uma fossa coronoide, tá? O epicôndilo medial bem aqui, e essas cristas. Estão vendo que ela é bem fina, ela sai um pouco da diáfise do húmero, é uma estrutura, uma lâmina, né? Bem fininha, a fossa do olecrano aqui. E essa visão daqui é uma imagem para mostrar que nessa diáfise distal, diáfise não, perdão, essa epífise distal, o húmero acaba assumindo um formato mais triangular. Perfeito? Essa é a visão inferior, né, do húmero. Então, vamos seguir. Rádio. Percebam a relação, tá, do rádio com o dedo polegar, com o... Perfeito? A gente brinca no anatômico que o polegar é a antena do rádio, né? E isso é excelente para vocês memorizarem que o rádio ele é lateral. Perfeito? Porque a posição anatômica, você fica com as mãos abertas. Então, os polegares apontam para a lateral. Então, o rádio. Fiquem tranquilos que a imagem melhora depois. O rádio. A gente tem uma cabeça, perfeito, aqui em cima. Um colo, porque ele se afunila. Uma tuberosidade no rádio. Então, é uma tuberosidade do rádio. Né? Um processo estiloide bem distal. E ele possui uma face anterior e margens. Perfeito? A gente tem uma margem interóssea, porque vocês vão lembrar que o rádio ele articula, né, com a ulna, e nós temos uma articulação aqui entre esses ossos, que se fixa nessa margem interóssea, né, e nós temos uma margem também lateral, já que o rádio, né, é lateral. Aqui é como se fosse ter um polegar. Perfeito? Numa visão posterior, a gente continua vendo a cabeça, continua vendo o colo, continua vendo o processo estiloide e a gente vê estruturas bem importantes aqui, um grupamento de sulcos importante. Então, vocês vão notar que numa visão anterior, deixa eu passar aqui para... Não, é melhor por aqui mesmo. Vocês vão notar que numa visão posterior a gente vê esses grupamentos. A cabeça do rádio aponta para cima, né? E esses grupamentos aqui de sulcos, eles estão indicando
ser posterior. A margem interóssea é uma margem que, ora, vai ser entre ossos, né? Então, no caso do rádio, que é lateral, ela vai estar apontando para o meio, né? Então, com isso, a gente mata a lateralidade dessa imagem aqui. A gente pode dizer que, como essa é uma visão posterior, ela está de cima para baixo, isso aqui é um rádio esquerdo. Perfeito? Então, vamos seguir com a visão mais detalhada desse grupamento de sulcos. Isso aqui é peça real, tá, gente? A gente vê que no livro é um pouco mais bonito, né? Então, vamos tentar não decorar isso aqui. Como a gente já viu músculos, né? Fica um pouco mais lógico. Então, a gente vê que a primeira região, ela trata do polegar, né? A gente tem um processo estiloide aqui do rádio, e esse processo estiloide, ele está indicando que o polegar está próximo dali. Então faz sentido músculos que se relacionem ao polegar estarem próximos dessa região. Perfeito? Então aqui ela é a área, essa região daqui, ela é a área do músculo extensor curto e abdutor longo do polegar. Vamos lá. Esse é o movimento da mão, tá? A extensão do polegar é fazer isso daqui, né? Você fazer isso daqui. Não sou tão bom nisso, mas é esse movimento. E a abdução do polegar é você fazer isso. Se vocês forçarem esse movimento, vocês conseguem ver os tendões reagindo, certo? Então não é uma questão de decorar. É bem claro, você pensando, né, que vão haver músculos ali, você saber que tendões serão esses. Perfeito? Seguindo, a gente tem o sulco, essa região aqui. Percebam que aqui tem um elevado, né? Essa região aqui já volta a ser um sulco. A gente tem um sulco dos músculos extensores radiais curtos e longos. Vocês vão lembrar aquela aula maravilhosa dos 20 músculos que a gente tem no antebraço, né? Que é um grupamento que fica aqui e eles têm a função, né, de estender o rádio. Faz completo sentido eles estarem na parte posterior radial, então, né? Já que a extensão vem dessa região. Posteriormente, a gente tem, posteriormente em sequência, né, um grande tubérculo, a gente chama de tubérculo dorsal, claramente, porque indica o dorso, né, do antebraço. E aqui vocês conseguem ver mais uma coisa bem rente a esse tubérculo dorsal, né, que vai ser o quê? O sulco para o músculo extensor longo do polegar. Se a gente tem um curto, a gente tem um longo. A gente percebe que o curto fica mais próximo do polegar e o longo fica um pouco mais distante. Faz sentido, né? E por último, essa vasta região aqui do rádio vai ser um sulco para os tendões, né, dos músculos extensores dos dedos e do dedo indicador. Perfeito? Então, pela região, você tem uma grande quantidade de extensores, que faz sentido, uma região posterior, né? Você tem um adicional ali que é o abdutor do polegar, mas que se vocês pararem um pouco para tentar fazer a movimentação do polegar, vocês matam essa questão. E a verdade é que em anatomia, pelo menos na humana, vocês são a cola da própria matéria. Se vocês entenderem a lógica por trás dos nomes. Perfeito? Então vamos à ulna. Percebam aqui a íntima relação da ulna com o rádio, né? E se o rádio é lateral, a ulna, por consequência, é um osso medial. Então, a gente tem o olecro, né, aqui em cima, de forma leiga, cotovelo, o qual vocês nunca mais vão escrever na vida de vocês. E a gente tem um processo estiloide. Por que será que ele ganha esse nome de processo estiloide? É a segunda vez que eu falo isso, né? Bom, processo porque ele está se projetando, né? Estiloide porque ele tem o formato de estalactite. Lembra daquelas formações cavernosas, né? São aqueles picos de cima para baixo. Perfeito? Aqui a gente vê uma imagem um pouco melhor. A gente vê o processo coronoide aqui, né? Uma incisura radial aqui, ou seja, o rádio vai estar aqui, o processo coronoide. Então, lá no húmero, a gente vai ter o capítulo articulando aqui
e a tróclea aqui. Tá? O formato, esse processo coronoide, para mim, ganha esse nome, eu assimilo, né, pelo menos, a um formato de coronha de arma. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, espero que não, disso, mas é uma forma de se memorizar. Perfeito? A gente tem uma tuberosidade radial aqui. Não, né? A gente, na verdade, é uma incisura. Isso aqui foi um erro do slide. E uma incisura troclear, né, que vai ser onde vai estar articulando a tróclea. Perfeito? Incisura radial já comentei. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma imagem mais aproximada, tá? A gente consegue ver essa incisura aqui, ó, ela encaixa perfeitamente com a cabeça do rádio. Isso aqui, se vocês completarem na mente de vocês com o formato de carretel aqui, cabe perfeitamente também, certo? Com essa incisura troclear, que ela vai articular com a tróclea. E aqui a gente tem o nosso processo coronoide, né? Fazendo esse formato de coronha aqui. Perfeito? Então, qual seria a lateralidade, né, dessa ulna, no caso? A gente sabe. Deixa eu voltar aqui para esse desenho. A gente sabe que a ulna é medial. A gente vendo a incisura radial, a gente já imagina um rádio aqui. Resta saber se isso é uma visão anterior ou posterior, né? Como a gente tem a incisura troclear aqui, isso é uma visão anterior. Nós teríamos um rádio aqui do lado, com um polegar para cá. Isso também é uma ulna esquerda. Perfeito? Então, fiquem-se na incisura radial. Vamos avançando agora os ossos do carpo. A gente tem os ossos de carpo em rosa, o metacarpo em laranja. As falanges elas são divididas em proximais, médias e distais, no qual as proximais são as verdes, as médias são as azuis e amarelas, são as distais. Percebam que o polegar não tem a falange média, perfeito? E não tem muito segredo para isso. O que nós temos para memorizar são o nome dos ossos do carpo, né? Nós temos duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal, ou seja, uma fileira que naquela posição anatômica ela está mais longe, né? Que seria a distal, e uma que está mais próxima à proximal, obviamente. Então, eu particularmente gosto de memorizar isso pelo osso trapézio, porque ele vai ter uma articulação sinovial, né, com o metacarpo e é uma articulação do tipo celar, e por algum motivo eu acho parecido o trapézio com o celar. Então a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato, certo? Isso aqui seria do que? De lateral para medial? De medial para lateral? Bom, deixa eu ver aqui que a gente tem a primeira falange, né? Primeiro osso do metacarpo, na verdade, que indica o polegar. Como eu falei novamente, o trapézio vai ter uma articulação, né, que vai garantir o movimento também para o polegar. Então, isso aqui é lateral. Então, a gente está de lateral para medial, na fileira distal. Perfeito? Então, a gente tem novamente trapézio, trapezoide, capitato e amato. A fileira proximal vai ser uma fileira que vai ter relação com o rádio, né? Principalmente o osso escafoide aqui e o osso semilunar. Perfeito? Aí, para completar, a gente tem o piramidal e o pisiforme. Então, o conselho que eu dou a vocês é vocês decorarem numa ordem que faça sentido, pelo menos uma das fileiras, e as outras vocês completam por lógica. Perfeito? Então, dos ossos do membro superior, são esses. Eu agradeço a vocês por essa revisão, por assistirem, por acompanharem.